Opa, e aí pessoal, beleza? Então, essa minha postagem é para entrar na discussão que tem acontecido aí no YouTube entre o ateu Yuri e o pastor Rubens Teixeira. Vamos dar uma olhada. O conhecimento do criacionismo, que tem um lastro de pesquisa enorme, com uma teologia que é uma ciência também. Se existe um lastro enorme de pesquisas em relação ao criacionismo, eu quero que você me mostre um só artigo científico publicado num periódico indexado, revisado por seus pares, sobre criacionismo. Quando eu fiz o doutorado, eu participei de uma competição a nível nacional que poderiam ser publicados, participar da competição. Eu participei de uma competição. Tá bom, doutor, tá bom. Acelera um pouco mais o currículo aí. Tá bom. Deixa eu... Sua formação. Só eu esqueci um detalhe, você pediu para falar da formação, esqueci de falar. E quando uma certa ocasião, me deram, abriu as inscrições para fazer concurso para doutorado. Rapaz, que coisa, hein? Bom, diante de tanto tempo falando do próprio currículo de uma pessoa assim tão preparada, né? Que Criolina também é preparado, mas tudo bem. Diante de uma pessoa tão bem preparada assim, eu acho que eu tenho que, diferente do Yuri, tratar o senhor doutor, pastor, Alalaô, de uma forma mais, né, respeitosa, né? Eu acho que eu vou tratá-lo durante esse vídeo então, para ser condizente aí com tudo isso, como majestade. Assim, nós todos, né? Precisamos nos informar. É verdade. Até mesmo nós que somos cristãos, nós ainda estamos conhecendo muito mais coisas. Você viu? Até mesmo nós cristãos precisamos nos informar. Até nós, o povo escolhido de Deus, né? Você vê? Ouve bem. Você não ouviu errado não, é isso mesmo. Até mesmo nós cristãos precisamos nos informar melhor. Olha de humildade, assim, que transparece, sai pelos poros da pessoa a humildade dela e a visão de si mesma perante o mundo. É impressionante, a Bíblia é impressionante. Fica muito difícil você querer conversar sobre a Bíblia, pelo menos se você debater sobre a Bíblia com quem não conhece. Você pode responder perguntas, pode esclarecer, a gente tem que ter a humildade de explicar para quem precisa. Tô vendo humildade pura. Cara, faz assim, vamos combinar. Se você domina mais um assunto que qualquer outra pessoa, você não precisa dizer que domina mais, e você não precisa dizer que a outra parte não entende. Se você tem toda a retórica, os dados, você ao se expressar e colocar as suas opiniões, o teu conhecimento, as tuas referências, etc., você automaticamente, ao olhar externo de qualquer pessoa, vai se mostrar superior, vai se mostrar mais conhecedor. Então, em vez de ficar dizendo que sabe mais, mas que não vai explicar, explica, né? Não vamos subjugar a inteligência do nosso interlocutor, do nosso ouvinte, falando sobre eu sei mais, eu não sei mais. Explica, usa dados, fala dos casos pontualmente, cita questão por questão. Você simplesmente rebate toda e qualquer afirmação dizendo que sabe mais, que tem um currículo maior e que quem não conhece não devia. Cita as fontes, explica as situações, né? Fica bem mais fácil e fica bem menos retórico o teu discurso. Cientificamente, ela pode dizer o seguinte: ela não sabe se Deus existe, porque não tem como provar se existe ou se não existe. Opa! Peraí. Eu acho que eu vi você falando sobre essa mesma questão de provar cientificamente que Deus não... Vamos ver esse vídeo aqui. E a pergunta mais simples que eu faço, e que até hoje nenhum deles conseguiram me provar, é o seguinte: você é ateu? Se você é ateu, então você me prove cientificamente que Deus não existe. Cientificamente, ela pode dizer o seguinte: ela não sabe se Deus existe, porque não tem como provar se existe ou se não existe. Ha! Peguei! Safadinho, majestade. Tava fazendo uma pergunta que você sabe que não dá pra responder. Que coisa feia! Que coisa... Um homem tão inteligente fazendo que coisa feia. Feio. É criança ou tem uma idade mental infantil? Tá bom, a despeito da ironia e do humor, vamos colocar as coisas de uma outra maneira. Você mesmo admitiu que não há resposta para a pergunta que colocou anteriormente. Isso é uma pergunta que se mina, que em si invalida a sua própria resposta. Isso é uma falácia.
tá certo? Não foi uma pergunta em que você queria uma resposta, foi uma pergunta que você já disse, já deixou claro e já sabia desde o início que era impossível de ser respondida. Isso é um argumento vazio. É como eu chegar para você e dizer: se Deus existe, que caia uma... Se Deus existe, que caiam 80 mil reais na minha conta corrente agora. Não caiu. É óbvio que isso não prova que Deus não existe. Assim como, se a ciência não consegue desprovar uma coisa que você admite que é impossível, não significa automaticamente que ela exista. O ônus da prova, da evidência, recai sobre quem faz a afirmação que aquilo existe, acontece. O ônus não é do ateu. E quem diz que acredita em Deus, sob esse prisma simples, deve receber o mesmo respeito de quem acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, ou, se você quer alguma coisa menos infantil, Odin, Zeus, Oxum, ou qualquer outra entidade dessas. Olha, eu poderia dar um monte de explicações científicas porque eu creio que Deus existe, porque Papai Noel, ou Saci Pererê, ou Fada, que eu não estou nem preocupado se eles existem ou não, eles não existem, enfim, eu poderia dar um monte de explicações. Poderia se tivesse algum argumento, porque para poder falar do seu currículo e do funcionamento do processo acadêmico, você gastou 13, 14 minutos do seu vídeo. Agora, para gastar meia dúzia de segundinhos para explicar, ficou difícil, né? Então quem poderia não pode, não fez e ficou em branco. Então... Evolucionistas que acreditam que o homem veio do macaco, e nem que aqueles homens já eram homens e tinham macacos virando homens, não há prova cabal de que o homem veio do macaco. Então não existe prova científica que o homem veio do macaco. Não provam cabalmente que o homem veio do macaco. Eu não acredito, por exemplo, que o homem veio do macaco. Tá aí, tá vendo? Uma coisa que mostra que Majestade não é tão inteligente assim. Majestade pisou na bola, Majestade. Todo mundo, qualquer pessoa que leia e sabe o mínimo sobre o evolucionismo, sabe que nenhum evolucionista usa, ou até de qualquer forma remete a alguma coisa que seja parecida com essa frase que é o homem veio do macaco. Eu não vou nem refutar essa questão porque o Yuri já fez isso, entre outros trilhões de vídeos cansativamente feitos na internet. E essa é uma frase profundamente desinformada, pessimamente construída, que inclusive irrita profundamente os que defendem o tema, né, por ser tão usada pelas pessoas que não conhecem e querem reduzir de forma ignorante a teoria. Então aí fica a pergunta, né, das duas uma: ou Majestade não é tão inteligente assim quanto, né, quer se mostrar e ser e aparecer, ou tá de forma clara, deliberada e maliciosa, distorcendo os fatos para enganar e iludir as pessoas. E aí, Majestade? Qual das duas? Qual vai ser? E eu enfrento o debate científico. Isso. Eu enfrento cientistas céticos no meu dia a dia. E eu gosto. Eu também adoro os debates. Curto pra caramba. Isso faz a gente crescer, né? Absorver outros pontos de vista. E principalmente quando eles são assim dessa forma, né? Francos, diretos, com uma mídia rápida e eficiente e democrática, como a internet, né? Eu sempre deixo os comentários abertos, né? Coisa que o pessoal aí do lado B não costuma deixar, né? Os comentários abertos. Também desabilitam a parte de gostar ou não gostar, né? Não sei por que será, não sei se talvez porque não goste tanto do debate, né? Mas enfim, o fato é que enquanto os debates forem assim abertos, que eu também gosto muito, o senhor e as pessoas desse lado obscuro aí vão continuar constantemente, né, sendo surrados no campo das ideias via internet para o mundo todo. Um abraço! Yuri, um abraço, irmão! Valeu, firmão! Opa, buenas! Bom, tô postando esse vídeo porque eu errei. Opa, de novo postando
videozinho legal.